Olá a todos, meu nome é Marcos Fernandes de Oliveira, sou consultor na área de tintas automotivas originais e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a série relacionada a mecanismos de aderência. Hoje eu gostaria de falar um pouco do papel da poliorefina clorada no processo de aderência de tintas aplicadas sobre plásticos automotivos originais. No vídeo anterior nós falamos um pouco da flambagem, mostrando os mecanismos de ação desse método para melhorar a aderência nesse tipo de superfície. E hoje eu quero falar desse aditivo aí muito utilizado como promotor de aderência nesse mercado. Bom, a poliorefina clorada ela tem como base essa estrutura química que nós estamos mostrando aqui. Então nós temos aqui uma parte orgânica. Essa parte orgânica ela é extremamente importante porque eu preciso compatibilizar a poliorefina com a pintura que eu estiver aplicando sobre a peça. Eu posso tanto utilizar a poliorefina diluída em um solvente apropriado, nós vamos depois mencionar um pouco mais sobre isso, diretamente sobre a peça plástica, seguida da pintura sobre essa camada intermediária de poliorefina. Posso também incorporá-lo diretamente na formulação, então posso pegar a poliorefina e incorporar direto na formulação de um primer, por exemplo, e aplicar esse primer já diretamente sobre a peça plástica. Tá? Então, é muito importante aí a presença dessa parte orgânica. Ligada à estrutura orgânica, nós temos aqui os átomos de cloro, que desempenham também um papel importantíssimo nesse processo de aderência. Analisando aí o átomo de cloro, se nós utilizarmos aqui a equação de Pauling ela nos ajuda a quantificar a eletronegatividade dos elementos. Então, utilizando essa equação, nós podemos observar que o cloro ele apresenta um índice de eletronegatividade de 3,15, enquanto os demais elementos apresentam valores da ordem de 0,6 a 2,85. Então, o cloro ele tem uma eletronegatividade muito alta, inclusive ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, aliado a isso, ele tem um baixíssimo raio atômico. Então, isso se reflete na elevada capacidade de atração que a poliorefina terá sobre o plástico. Como nós estamos trabalhando com uma superfície com baixíssima polaridade, nós temos pouquíssimos grupos polares disponíveis na superfície plástica, a elevada eletronegatividade do cloro compensa essas características do plástico, aproveitando ao máximo as forças de interação de London, que são as forças de atração eletrostáticas, favorecendo bastante a atração da poliorefina para a superfície plástica. Tá? Além disso, o cloro ele tem um baixíssimo raio atômico. Como ele tem um baixo raio atômico, ele também favorece ainda mais a aproximação da molécula de poliorefina para a superfície plástica. Então, a distância, o distanciamento entre a poliorefina e o plástico fica reduzido por causa do menor raio atômico do cloro. Então, com isso, eu acabo favorecendo ainda mais o processo de aderência. Okay? Então, por essa razão aí, a importância da presença do cloro aí nessa molécula. Aqui nessa figura nós temos a ilustração de como a poliorefina pode agir no processo de aderência. Então, nesse caso, a poliorefina está sendo usada como um aditivo aplicação intermediária. Então, a gente está usando um promotor aqui como intermediário, diretamente sobre o substrato, e sobre essa poliorefina, a gente está aplicando o base coat e depois, em seguida, aí o top coat. Bom, agora nós vamos detalhar um pouco mais de como que age a poliorefina clorada quando ela é aplicada sobre uma superfície plástica. Então, nós temos aqui como exemplo a estrutura de um para-choque. Então, o para-choque ele é composto por uma matriz de polipropileno e embaixo dessa matriz de polipropileno nós temos aí uma estrutura composta pelo elastômero, ou a borracha, né, que vai ser utilizada no processo de absorção de impacto. Então, como que a poliorefina ela proporciona essa aderência? Primeiramente, a poliorefina ela tem que estar diluída num solvente adequado. Então, supondo que eu vou jogar a poliorefina aplicada diretamente sobre a superfície na forma de um promotor entre a tinta e o substrato,
é importante que essa poliolefina ela tenha uma certa difusão pela matriz polimérica. Então, a poliolefina, com a diluída num solvente apropriado e mais a ação do calor, ela vai proporcionar a penetração na matriz polimérica. Quando essa poliolefina penetra na matriz polimérica, ela chega até a fração de elastômero de borracha. Essa fração de elastômero, ela sofre uma expansão e uma migração. Então, ela se expande e depois ela migra para a superfície da matriz de PP, quebrando um pouco da cristalinidade. Então, ela migra, se expande e quebra na interface, na casa de alguns nanômetros, a cristalinidade. E a cristalinidade, como nós já vimos anteriormente no vídeo passado, a quebra da cristalinidade aumenta a energia de superfície. E com isso eu favoreço também a aderência de qualquer outro material que vai ser aplicado sobre essa superfície plástica. Okay? Então, esse é basicamente o processo de ação da poliolefina sobre a superfície plástica. Nós temos agora aqui a ilustração de parte desse processo, e que nós podemos observar aqui, nessa parte mais branca, a fração de elastômero, e ela migrando aqui aos poucos por entre a interface até chegar no promotor de aderência. Aqui nós temos a comprovação do processo de difusão da poliolefina pelo elastômero, em que nós temos aqui duas situações, onde a poliolefina ela migrou para dentro da matriz de elastômero, numa temperatura de 25 graus por 30 minutos, e uma outra situação em que eu tenho uma temperatura de 121 graus a 30 minutos. Então, a poliolefina foi aplicada, o plástico foi aquecido, certo? Por 30 minutos a 121 graus. Então, eu tenho aqui um processo em que ele é beneficiado tanto pelo solvente adequado, como pela temperatura. Então, além da temperatura, é importante que o tipo de solvente utilizado seja adequado. Então, nós podemos observar aqui alguns estudos, pelo menos aqui, com relação a essa referência bibliográfica utilizada nesse trabalho, nós podemos observar que, pelo menos para essa poliolefina estudada, isso vai depender muito do seu tipo de poliolefina, do peso molecular, da quantidade de cloros da sua molécula. Então, ou seja, isso depende muito. Mas, pelo menos para esse estudo feito deste artigo aqui, mostra que o xilol e o solvesco 100 foram os melhores solventes para diluir a poliolefina clorada utilizada nesse trabalho. Então, isso favoreceu a migração da poliolefina para dentro da matriz de elastômero, favorecendo a expansão e a migração. Então, nós podemos observar pelas fotografias aqui uma maior expansão. E isso aliado, né, a uma temperatura de processo também significativa. Então, é importante também, logicamente, como nós sabemos, os plásticos não podem ser aquecidos em temperaturas muito altas, porque eles podem deformar, mas a temperatura também ajuda nesse processo de fusão da poliolefina para dentro da matriz polimérica. E aqui nós temos as fotografias mostrando o processo anterior. Então, a gente tem aqui as fases, né, as camadas da peça. Então, promotor de aderência, a matriz rica em PP e o elastômero. Então, aqui, sem forneio nenhum e forneado a 45 minutos por 120 graus, por exemplo. Então, nós temos aqui a difusão do promotor de aderência pela matriz polimérica, chegando aqui e expandindo o elastômero presente nessa fase da peça plástica. E com isso aí nós temos depois a migração e a expansão do PP, quebrando aí a cristalinidade na interface. Bom, chegamos aqui ao final da apresentação, espero que vocês tenham gostado. E aqui um pequeno histórico do meu perfil profissional e acadêmico, e se caso precisarem de informações e mais alguma ajuda aí, eu fico à disposição. Tem a minha consultoria, também sou professor no curso de pós-graduação
em polímeros e tintas das faculdades Oswaldo Cruz, que eu recomendo também como uma ótima opção para aperfeiçoamento profissional e pessoal. Bom, aqui eu tenho mais alguns dados de contato, para quem quiser falar comigo, perguntar mais alguma coisa. Lembrando que aí na descrição do vídeo aqui embaixo, vocês podem adquirir um curso completo de aderência, com 8 horas de videoaulas e 400 slides falando de forma muito mais completa sobre mecanismos de aderência. Então eu falo sobre vários tipos de promotores, eu falo de vários mecanismos, eu falo de vários tipos de substrato. Então vocês também podem adquirir esse como uma opção de aprendizado, ok? Muito obrigado aí e até a próxima.